Olá! A respiração vegetal consiste na oxidação de açúcares e ácidos orgânicos para obtenção de energia, que produz como resíduo dióxido de carbono e água, sendo esta o principal processo fisiológico envolvido na fisiologia pós-colheita de frutas e hortaliças. Por ser um curso de curta duração, será feita apenas uma breve introdução ao assunto, para que vocês consigam entender como é que a pós-colheita atua sobre esse estágio. Vamos lá? Quando frutas e hortaliças são colhidas pelo homem, elas continuam vivas e suas transformações químicas naturais não param de acontecer. A respiração é o principal processo fisiológico envolvido na fisiologia pós-colheita de frutas e hortaliças. A capacidade de armazenamento depende de transformações internas, que são reguladas pela temperatura, transpiração e pela composição da atmosfera, principalmente quanto às concentrações de oxigênio, dióxido de carbono e etileno. A respiração consiste na degradação oxidativa de produtos mais complexos presentes na célula, tais como amido, açúcares e ácidos orgânicos, em moléculas mais simples, como dióxido de carbono e água, com liberação de energia. Os frutos, após a colheita, respiram continuamente, utilizando as reservas armazenadas, consumindo oxigênio e desprendendo gás carbônico. Essas reações são muito influenciadas por pequenos aumentos de temperatura, o que reduz consideravelmente o tempo de utilização e o tempo de prateleira da grande maioria das frutas e hortaliças. Alguns grãos ou sementes, como o feijão, também estão vivos e respirando, mas é uma vida quase parada, muito menos intensa do que as frutas e hortaliças. Isto acontece porque a quantidade de água nessa categoria de produtos é muito pequena, enquanto que a maior parte das frutas e hortaliças tem por volta de 90% de água, os grãos possuem aproximadamente 10% do líquido em sua composição. O processo de respiração é o oposto ao da fotossíntese, no qual o gás carbônico é consumido pelas plantas para a síntese de açúcares e liberação de oxigênio. As mudanças causadas pela respiração ocasionam principalmente a senescência acelerada em função da exaustão das reservas, perdas do valor do produto como alimento energético e vitamínico e redução das características de qualidade como sabor e perda de matéria fresca. Por conta desse processo de respiração, as embalagens dos frutos e hortaliças não devem ser produzidas com material impermeável e, se forem feitas, devem conter furos para as trocas gasosas. Os frutos são classificados de acordo com o padrão de respiração, sendo frutos climatéricos e não climatéricos. Os frutos não climatéricos são os que apresentam poucas mudanças fisiológicas após a colheita, independentemente do estágio de desenvolvimento em que foram colhidos. Esses frutos só amadurecem enquanto estão ligados à planta. Se um fruto não climatérico for colhido ainda imaturo, permanecerá com alta acidez e baixos teores de açúcares, e não ocorrerá mudanças na coloração, mesmo que permaneça por semanas destacado da planta. Após vários dias, o fruto irá murchar e entrar em senescência, sem ter se tornado apto para o consumo, ao contrário dos frutos climatéricos. Alguns exemplos de frutos não climatéricos são o abacaxi, a cereja, o figo, limão, laranja, morango, uva, entre outros. Já os frutos de respiração climatérica apresentam um aumento repentino da respiração com o amadurecimento dos frutos. Nesse caso, os frutos amadurecem mesmo quando colhidos verdes, podendo assim amadurecer na planta ou fora dela, isso se colhidos fisiologicamente maduros. Dentro dessa classificação estão o abacate, a ameixa, a banana, a maçã, o mamão, a manga, a pera e o pêssego.
As taxas de respiração dos frutos são normalmente expressas em miligramas de dióxido de carbono por quilo de fruto por hora, e em muitos casos podem também ser expressas em unidade térmica gerada por tonelada de produto durante 24 horas. De modo geral, todos os produtos possuem baixa taxa de respiração a 0 graus Celsius. A quantificação de calor liberado durante a respiração é muito importante para a estimativa das necessidades de refrigeração e ventilação. A qualidade dos produtos perecíveis é medida pelo seu estágio de maturação e depende do controle adequado da taxa respiratória e da dissipação do calor por intermédio do frio. Embora a taxa de respiração varie para o mesmo fruto, mesmas cultivares e estágio de maturação, ela tende a ser mais constante entre 0 e 5 graus, que é a faixa de temperatura que os frutos são mantidos armazenados por maior período de tempo e com o mínimo de redução na qualidade. Na tabela apresentada, temos as taxas de produção de calor de alguns frutos para algumas temperaturas.